Olá, internautas. Está em vigor uma lei que criou o cadastro positivo de consumidores. Essa lei aí, ela cria um banco de dados que diz quais são os consumidores que têm um bom relacionamento com o mercado. Caso você foi negativado ou não, se paga suas contas em dias, vai estar tudo nesse score, nessa padronização que está sendo feita aí, que foi feita através de uma lei criada em 2011, que está em vigor atualmente. Para falar um pouco sobre o cadastro positivo e outras maneiras de se fazer a fiscalização dos consumidores, nós estamos aqui com o professor de Direito de Relações de Consumo, o Fabrício Germano. Obrigado, Fabrício, por ter vindo, aceito o nosso convite. Fabrício, me diz uma coisa, como é que funciona, na verdade, essa lei aí que criou o cadastro positivo dos consumidores? Como é que é isso? Obrigado. É o seguinte, o cadastro positivo, também como o cadastro negativo, foi criado para facilitar crédito. O objetivo da criação dele é para facilitar a concessão de crédito para o consumidor. O cadastro positivo é o seguinte, ele vai manter um histórico de cada consumidor. Você voluntariamente se inscreve nesse cadastro para conter todo o seu histórico de adimplemento, os parcelamentos, as faturas que você pagou em dia, vai ser o seu histórico para o credor. O credor tem acesso a esse cadastro e com esse cadastro ele facilita a concessão do seu crédito. Certo, então vamos deixar claro que só participa desse cadastro quem deseja. Então tem que ir até o Serasa ou então outro órgão como o CDL, né, e pedir para ter o seu nome incluso aí nesse cadastro. Exatamente. Qualquer cadastro em nome do consumidor, seja cadastro negativo ou cadastro positivo, deve ser comunicado previamente ao consumidor se não for solicitado por ele. Então, cada consumidor pode pedir a sua inclusão no cadastro ou, porventura, se algum órgão for incluir ele nesse cadastro, deve o comunicar previamente. Deve ser a sua autorização para que ele seja incluído nesse cadastro. Certo. Então, se eu tiver todas as minhas contas em dias, nunca tive meu nome negativado, é interessante que eu procure incluir meu nome nesse cadastro. Por que motivo? Qual o objetivo? De certa forma, sim, porque além do cadastro negativo, tudo bem, você não está negativado, mas quando você se inscreve no cadastro positivo, isso vai melhorar ainda mais o seu nome diante das empresas que concedem o crédito. Isso vai facilitar. Só existe um problema de haver uma discriminação reversa, Por exemplo, as pessoas que não se cadastrarem, que não estiverem inscritos nesse tipo de cadastro positivo, podem passar a ser mal vistas por parte das empresas. Por exemplo, não, eu não me inscrevi, então essa pessoa não se inscreveu, ela é suspeita, de certa forma. Então, pode ser que haja na prática esse efeito reverso do cadastro positivo. Mas o sentido é esse, a finalidade é facilitar o crédito para o consumidor. Bom, e como o senhor falou aí, é importante que todas as instituições avisem aos consumidores de que seu nome está negativado e no caso aí, para o cadastro positivo, a pessoa tem que escolher, então ela já vai estar consciente disso. Exatamente. Agora, o senhor estava me explicando antes da gente começar a gravar que existe também um tipo de cadastro, de score, né, que é feito pela Serasa, que nem todo mundo tem acesso a essa informação. O que é o score da Serasa? O score da Serasa é um banco de dados, também é um histórico de crédito do consumidor, que é medido de acordo com critérios objetivos traçados pela própria empresa que vai conceder o crédito. A empresa diz para o Serasa quais são os critérios que vão ser avaliados para resultar no score do consumidor. Não é o simples cadastro positivo ou negativo do Serasa. Você pode, por exemplo, não estar negativado no Serasa, não ter o seu nome inscrito como devedor no Serasa, mas ter, por exemplo, um score negativo. Se você entrou e saiu muitas vezes, ou então se você entrou por um valor muito baixo no Serasa, então isso vai resultar de maneira negativa o seu score. Você vai ter um score baixo. E isso, na prática, faz com que algumas empresas venham a negar concessão de crédito. Diz, não, o seu nome não está inscrito, porém, o seu score é muito baixo. Então, por isso, eu não vou lhe conceder o crédito. Então, é um problema por quê? Porque o consumidor, geralmente, não tem acesso a esse score. Ter o acesso ao cadastro negativo, se você está negativado ou não, é simples. Você vai na sede do Serasa, com o seu CPF, você consegue imediatamente essa informação. Com o score é diferente. Eles exigem um requerimento por escrito, com cópia de identidade, CPF, inclusive autenticada, para dar essa informação. E mesmo assim, isso ainda é difícil, não é fácil. E eu
E é legal que exista isso? Há uma forma de o consumidor tentar barrar? Ou de que forma pode ser combatido isso? A existência do banco de dados é legal. O próprio Sistema de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, prevê a existência do banco de dados. O problema é o acesso. Se eles têm um banco de dados denominado, essa base de dados também paralela, denominada Score, isso tem que ter acesso fácil para o consumidor. O consumidor tem direito a acessar esse banco de dados, saber as informações que contém nesse banco sobre ele, se são positivas, se são negativas, com que intensidade, entender quais são as informações que o Serasa vai passar para as empresas. Muito obrigado, então, professor Fabrício Germano, professor de Direito de Relações de Consumo, que participou, então, hoje aqui da TV Tribuna. A Tribuna do Norte vai trazer outras informações a respeito desse assunto em uma matéria na sua edição do próximo domingo.